Lançamento de pilares. Continuando a nossa última aula, eu vou lançar agora os pilares da nossa estrutura. Vou começar agora a lançar os pilares. Agora a gente não vai preocupar muito com a ordem dos pilares, não, porque a gente consegue alterar isso depois. Então, para a gente renumerar. Eu vou lançar o primeiro pilar, que ele vai da fundação. Eu vou manter até a tampa da caixa d'água, depois eu altero o que eu quiser. E em X ele vai ter 14 centímetros e em Y eu vou colocar 30 centímetros. Né? Lembrando que eu venho aqui para inserir um novo pilar, nesse ícone aqui. Né? Aqui é grupo final, grupo inicial, referência do pilar, o ângulo, se ele tem ou não vinculação exterior, ou seja, se ele está nascendo numa sapata, ou se ele nasce em cima de uma viga. Se ele nasce em cima de uma sapata, eu vou colocar vinculação exterior. E se ele nasce em cima de uma viga, eu vou colocar sem vinculação exterior. Porque aí ele vai nascer em cima de uma viga ou em algum outro elemento, ou ele nasce na laje, né? O desnível do apoio, se o apoio está acima ou abaixo, dependendo do boto negativo ou positivo. Quando o terreno é inclinado, a gente quer colocar o apoio mais abaixo, a gente bota um desnível negativo, né? Que aí eu aumento. Por exemplo, hoje eu tenho um e meio aqui de fundação. Eu vou começar em cima, eu tenho uma fundação a 2 metros de altura. Então, aqui em cima, até aqui, eu meço essa altura e boto negativo. A altura do apoio, mesma coisa. Aí eu já translado onde que eu quero colocar o apoio. E eu vou seguindo. Aqui eu vou deixar tudo zero, porque o meu terreno é plano. Esse pilar vai ter vinculação exterior. Os que não tiver vinculação exterior, eu vou trocar depois também. Isso aqui tudo eu posso alterar depois. Né? Vou colocar aqui 14 por 30. Vou começar com o pilar de 14 por 30, por quê? Porque eu não faço pré-dimensionamento do pilar. Eu uso o software para fazer isso para mim. Eu lanço os pilares todos com essa metragem padrão. Depois que eu termino isso, eu vou lançar, vou verificar as cargas do que chegou nesse pilar. E quando eu verificar as cargas, eu já faço a verificação da dimensão do pilar. Então, normalmente eu coloco o pilar, vocês vão ver mais à frente, e eu travo uma dimensão. Ou seja, se eu colocar o pilar aqui, eu travo aqui. Então ele não cresce para lá, ele vai crescer de um ponto adiante. Vamos começar com esse pilar, para ficar mais bem entendido. Esse pilar, eu vou começar o primeiro pilar, eu vou começar ele aqui. Nesse imãzinho aqui, eu ligo a minha captura de máscara. Ou seja, vou ativar capturas. Eu vou ativar os pontos que eu quero para me ajudar a colocar esse pilar na posição correta. O que eu vou querer? Eu vou querer o extremo, o mais próximo eu vou desmarcar, eu vou querer a interseção, vou deixar ligado o ponto médio também, vou deixar ligado também o perpendicular. Mesma coisa, eu posso ligar e desligar quais eu quiser a qualquer momento também. A princípio eu vou deixar esse ligado. Aí quando eu chego no ponto que eu quero lançar, que é esse ponto aqui, de cruzamento dessas linhas, que é aqui onde é que eu quero colocar o meu primeiro pilar, eu vou vir aqui, ó, e ele vai aparecer esse xizinho. Eu clico aqui. Pronto, apareceu o pilar. Ele está a 0,5 metros ou 50 centímetros, o centro dele, até o eixo zero. Né? Só que eu não quero esse pilar com o centro aqui. Eu vou só vir aqui, vou desligar as cotas, que eu gosto de trabalhar sem cotas por enquanto. Eu não quero esse pilar aqui, eu quero que esse pilar, o ponto fixo dele, seja esse ponto aqui. Porque caso eu precise aumentar esse pilar, ele vai aumentar nessa dimensão aqui. Então desse ponto ele não sai. Então eu vou vir aqui em alterar, editar pilar aqui nesse ícone aqui, vou vir, vou clicar no pilar, vou alterar aqui, eu vou vir aqui, ó. Esse aqui são os 4 pontos. O ponto fixo central, superior, inferior, central, esquerdo, central, superior. Então eu vou vir aqui, vou clicar nesse ponto. Vou dar um aceitar e pronto. O meu pilar está nascendo aqui e ele vem para cá, ó, na direção que eu quero. Se eu precisar aumentar esse pilar, eu sei que se eu aumentar ele em Y, ele vai aumentar para cá e não para cá, porque o ponto fixo dele é esse. Então, sempre quando eu for aumentar um pilar, eu já sei para onde eu posso aumentar ele. Então eu já lanço os pilares com esse pensamento. Onde eu vou lançar o próximo pilar. Por padrão, como aqui é uma obra retangular, eu já vou lançar um outro pilar
nesse alinhamento aqui, ó. Também 14 por 30. Eu quero que ele comece aqui. Por padrão ele sempre vai ao central, então eu já boto superior aqui, que é onde eu quero. E pronto. Esse pilar está lançado. Vou aproveitar e já vou lançar outro pilar aqui, nesse ponto. Também 14 por 30, todos 14 por 30, né? Para começar. Vou editar. Você pode editar tudo depois. Você pode ir lançando os pilares e depois editando. Eu gosto de ir fazendo junto. Né? Vou lançando e editando. Que aí eu já deixo o pilar na posição que ele vai ficar realmente. Esse pilar vai ficar nessa direção aqui. Né? Até porque eu posso ver que eu tenho uma janela aqui, e aqui também é corredor. Então, assim, esses pilares eu gostaria de mantê-los assim. Apesar dessa direção aqui, posteriormente a gente vai falar sobre isso, seria até melhor para esse pilar aqui, ó. Ele ficar nessa direção aqui. Mas vamos manter ele aqui por enquanto. Vou vir aqui no fundo. Aqui é o fundo da minha obra, do tipo. E aqui é o fundo da minha laje, da minha área do terra. Só que aqui eu só tenho uma viga, eu não tenho laje nesse ponto aqui, ó. Pela arquitetura eu não tenho laje. Então eu já vou lançar esse pilar aqui, esse ponto aqui, que eu sei que eu vou ter um pilar aqui, e vou mantê-lo aqui. E eu repito a mesma sequência. Aqui eu tenho a escada. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho a minha escada. A minha escada, normalmente, como ela segue o padrão até o final, eu já vou lançar alguns pilares nela. Como esse aqui, eu vou lançar nessa direção, aqui. Né? Então eu vou trocar, agora ele é 30 por 14. Vou dar um aceitar. Vou colocá-lo aqui. Vou vir aqui na outra direção, já vou colocar ele nessa direção aqui, então vou voltar ele para 14 em X e 30 em Y. Vou alterar para cá. E aqui eu vou até abrir a arquitetura, que eu não abri, e já vou mostrar para vocês um detalhe que a gente teve aqui. Na cobertura, eu já avaliei isso, todas as portas elas abrem nessa direção aqui. No primeiro pavimento da cobertura, a porta abre para cá. E no segundo, ela volta a abrir para cá. Então eu poderia colocar um pilar aqui. Poderia. Mas ele teria que ter no máximo essa dimensão aqui. Vou pegar um dist aqui. Eu vou pegar essa dimensão aqui, ó, 25 centímetros. Eu sei que 25 centímetros vai ser pouco para esse pilar, se eu colocasse nessas pontas. E mudar a direção do pilar não é uma coisa muito legal de se fazer, é bom o pilar ter a continuidade. Então nesse caso eu vou manter esses pilares aqui, esses dois que eu lancei aqui já, e eu vou vir e vou colocar um pilar aqui nesse meio aqui, da escada. Por que isso? Porque aí eu consigo ter a viga que apoia esse patamar aqui, eu vou apoiar nesse pilar e vou manter esse pilar apoiado aqui numa viga intermediária que eu vou ter aqui, quando eu for lançar a escada. Então eu vou aproveitar, vou lançar ele aqui, já vou deixar ele aqui de padrão, que aqui eu tenho como crescer ele para o meio e facilita um pouco na execução. Não é o ideal, mas na situação aqui eu creio que seja a melhor opção. Então eu vou vir aqui, 14 por 30, vou vir aqui nesse ponto central aqui e vou lançar esse pilar. Vou vir aqui e vou trocar esse ponto aqui como ponto fixo. Pronto. Se ele engordar aqui pelos lados, aumentar ele em X, ou aumentar ele em Y, eu já sei o que eu posso ganhar ou perder com isso. Mantendo esse alinhamento, eu vou lançar um pilar aqui nesse alinhamento aqui, ó, desse pilar P3 aqui. Eu vou lançar um aqui nessa divisão aqui central, exatamente no meio também. Caso fique ruim para selecionar aqui as dimensões, normalmente você tem que criar uma linha de interferência aqui novamente, que é o que eu faria, iria na arquitetura e iria criar. Mas aqui eu vou criar esse pilar aqui,
Vou colocar ele aqui. E já vou aumentar ele para 20. Que ele vai ficar centralizado na parede. E aí eu tenho um pilar de 20, não vai atrapalhar nada, porque ele está dentro da parede. E vou mantê-lo assim. No final da obra eu vou fazer a mesma coisa, eu vou lançar um pilar aqui. Exatamente nesse meio. E vou terminar, essa estrutura também vou vir com 20 por 30. Aqui eu poderia até botar 20 por 20 para ficar um pilar mais certinho, de acordo com o mínimo. Aliás, eu vou alterar isso. Vou alterar isso para 20 por 20, que não tem necessidade de ser 20 por 30 não. A princípio, vamos manter os 20 por 20, que é o mínimo, a dimensão mínima do pilar aqui. Na verdade é 19 por 19 a dimensão mínima, para dar os 360 centímetros quadrados de dimensão mínima. Mas vamos manter ele 20 por 20, até porque se a gente reparar aqui, ó, opa, peraí que eu vou trocar de posição, que ele ficou na posição errada, não está bem no centro. E vamos continuando aqui o lançamento da nossa estrutura. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa, porém, como a gente pode ver aqui, vou até abrir a arquitetura, ela tem uma inclinação, essa lateral, o lote ele não é esquadrejado certinho, então toda essa obra aqui ela tem uma inclinação. E essa inclinação ele botou aqui é de 89, mas eu vou tirar um alinhamento reto, e vou tirar qual é o ângulo de inclinação aqui nessa estrutura. Vou tirar um dimension aqui, angular. Deixa eu vir aqui na propriedade, vou aumentar a precisão dele só para eu ter pelo menos duas casas decimais desse ângulo. Vou botar duas casas decimais. Então aqui eu vou ter que ele tem, como vocês podem ver aqui, 1,11 graus. Ele está no eixo Y 1,11, ou seja, 91,11 de inclinação. Eu venho aqui no pilar, vou voltar 14 por 30, né? Vou vir aqui nesse ponto aqui, vou editar o pilar, vou colocar ele travado nessa posição com 91,11 graus. Tá, peraí. Desculpa, eu tenho que botar 1,11, que é o que ele sai, na verdade. Eu achei que era 90, mas é 1,11. E a gente pode ver, ó, que ele está exatamente na inclinação necessária aqui na divisa. Vou fazer a mesma coisa nessa direção aqui, ó. Então vou colocar ele aqui nesse ponto, que é onde ele sai, porém, agora ele está, se eu não me engano, negativo. É menos 1,11. Eu quero que ele vá para outra direção. Ou é 1,11 mesmo? 1,11. Então eu botei 1,11 também, inclinação, então, até achei que era negativo pelo ponto fixo ser outro, mas realmente é o mesmo. Vou manter o padrão, vou vir aqui, nesse ponto aqui, no mesmo alinhamento, aqui inclinado, apesar de o alinhamento ser esse, eu vou botar ele um pouquinho fora, porque eu vou manter esse ponto aqui também igual eu tive do outro lado, né? Vou colocar esse aqui, 1,11 de inclinação, pronto, inclinado, travado. E o último pilar, eu vou colocar ele aqui, nesse ponto aqui. Vou trabalhar nessa direção, 1,11. Inclinado. Pronto. Os meus pilares do tipo estão quase todos lançados, né?
São 13 pilares aqui que deu até agora, né? O modelo que a gente vai utilizar estrutural aqui também vai ser laje sem vigas, que é um modelo que eu gosto de utilizar muito. Então, a gente vai ter o modelo completo de laje sem vigas. Porém, no primeiro pavimento, no térreo, como vocês podem ver, esse pilar eu não posso nascer ele aqui, porque eu tenho uma vaga de garagem aqui. Então, provavelmente eu vou ter que criar uma viga de equilíbrio que vai pegar isso aqui, todo esse trecho, e que vai equilibrar esse pilar, para ele poder nascer nessa viga. O mesmo eu vou fazer com esse pilar P8. O P7 eu vou manter ele assim, porque ele não está interferindo em nada no térreo. Então eu vou manter ele aqui. Eu gostaria, na verdade, de lançar alguns pilares nesse trecho aqui e nesse trecho aqui, porque a dimensão está muito grande. Ó. Então quando eu for lançar a laje, vão ficar elementos muito grandes. Então eu vou procurar pontos aqui para esconder esses pilares nesses cantos aqui dos quartos. Ó. Então eu vou esconder esses pilares do meu tipo aqui. Ok? Então vamos lá. 14 por 30. Vou esconder o primeiro pilar aqui. Nesse ponto aqui. Por enquanto eu não estou me preocupando com a garagem, como vocês podem observar. Por quê? Posteriormente, como eu disse, eu vou lançar vigas de equilíbrio. Então, quando eu lançar essas vigas de equilíbrio, eu vou verificar os pontos que eu quero manter esses pilares ou não. Então, por exemplo, esse pilar eu já sei que eu não vou manter ele aqui. Então eu vou criar novos pilares para fazer vigas de equilíbrio nos pontos onde eu possa colocar pilares. E vai ter uma laje de transição. Apesar de ser uma laje que a gente tem um certo custo mais elevado, nessa forma aqui, eu acho que seria a melhor forma da gente proceder. Por quê? Porque é uma laje extensa e a gente tem um pé direito muito alto, de 4,70, a gente consegue trabalhar com vigas de equilíbrio nesse pé direito. A gente vai ter uma garagem muito mais espaçosa e o custo disso, se a gente for avaliar, vai ser muito menor. Até visto pela arquitetura aqui, que eu não consigo lançar muitos pilares nessa garagem, porque eu tenho muito, aqui é vão de circulação da garagem, aqui eu tenho vagas, então fica um pouco difícil de eu lançar alguns pilares. Então eu vou tentar sempre manter uma coerência, obviamente, para não perder justamente espaço, né? Mas também eu tenho que ter o pensamento de uso dessa garagem. Eu não posso ter uma garagem difícil de manobrar num prédio como esse. Então eu vou manter os pilares em pontos estratégicos, até porque seria necessário para mim fazer algumas modificações aqui quando eu fosse lançar as vigas, né? Então, a princípio, nós vamos manter esse pré-dimensionamento assim, e qualquer coisa a gente pode mudar, podemos alterar. Então vamos manter aqui 14 por 30, vou mandar o pilar aqui na outra dimensão, exatamente no eixo aqui, na simetria. Vou lançar um pilar aqui também, correto? Os mesmos 14 por 30. Aqui me faltou um alinhamento. Vou lançar esse alinhamento aqui. Vou travar ele desse lado. E agora vou fazer o mesmo do outro lado. Vou lançar esse pilar no mesmo alinhamento desse aqui. Na verdade eu vou descer um pouco aqui para manter o alinhamento. Vou tentar manter esses dois pilares no mesmo alinhamento. Vai estar escondido na parede, atrás da porta. E aqui eu vou manter. Vou pegar esse alinhamento aqui e vou lançar um pilar aqui, ó. Também escondido na parede. Aqui. Vou editar. Em ponto 11, que é a inclinação desse pilar. E pronto. Já lancei os pilares do meu tipo.
Porém, agora eu tenho que lançar alguns pilares necessários para poder fazer o fechamento dessa estrutura. E eu vou definir agora também o início e fim desses pilares, se eles nascem em viga, se eles vão nascer em laje, e criar alguns pilares que vão servir de apoio para essas vigas de transição que eu vou criar posteriormente aqui. Então vamos lá. Aqui, nesse ponto aqui, eu vou desligar agora essas linhas de referência e vou deixar só o tipo e o meu pavimento térreo. Aqui, como eu posso ver, eu vou ter um portão aqui, nessa dimensão, nessa direção. E aqui eu tenho o início de uma escada. E aqui vai ter uma viga de uma rampa. Então seria interessante eu lançar alguns pilares aqui para travar essa viga dessa rampa, que a rampa vai subir aqui. Eu vou chegar nesse ponto aqui mais alto, né, que a garagem está toda mais alta. Do mesmo jeito que eu vou entrar aqui, eu vou subir essa escada aqui. Então eu vou manter um pilar aqui para fazer um cintamento de uma escada posteriormente. Então esse pilar vai do fundo até o piso do térreo, que é os 72 centímetros. Vou lançar ele aqui, nesse ponto fixo aqui. E vou lançar também um do outro lado, para fazer o travamento dessa escada. Vão ser pilares de escada, basicamente. Então vou lançar um do outro lado. São pilaretes só para travar a escada. Aí no final eu vou lançar uma viga aqui nessa direção. E essa viga vai me dar... Na verdade eu vou até alterar esse pilar aqui, a direção dele. Vou lançar ele aqui. Que tem uma diferencinha dessa parede com a parede da escada. Então aqui eu vou estar no térreo, eu vou subir aqui e vou lançar essa escada aqui. Aqui eu vou lançar um pilar aqui também, somente para dar o alinhamento dessa entrada aqui. Que posteriormente eu vou lançar uma viga e assim a gente vai dar o acabamento aqui final aqui. Eu vou lançar só até o piso do primeiro pavimento. Vou alterar aqui no grupo final. Corta também. Vou ligar aqui agora as minhas linhas de referência para eu pegar o mesmo alinhamento aqui, para eu ter a certeza que esse pilar vai estar no mesmo alinhamento desse P1 ali. Como eu disse, posteriormente a gente vai alterar os nomes dos pilares, tudo certinho. Vamos deixar tudo da forma correta. Vou desligar novamente aqui para verificar o meu trabalho até então. Aqui eu não vou lançar um pilar, porque eu vou vir com a cinta aqui para travar esse portão aqui, e essa cinta vai encaixar nessa outra que eu vou traçar aqui futuramente. Então eu vou manter esse pilar aqui. Da mesma forma eu vou lançar um pilar aqui para ser o apoio da minha rampa, da minha viga da minha rampa, e para dar esse acabamento. Então eu vou até o piso do térreo e vou colocar esse pilar aqui. Vou escolher esse mesmo alinhamento desse pilar de baixo aqui. Vou travar ele nessa dimensão aqui. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Deixa eu ligar o Z para ver se eu tenho uma linha de referência, que eu vou lançar esse pilar na divisa, exatamente. Aqui, isso. Pronto, esses pilares são pilares pequenos, né? Vamos dizer assim, são só pilaretes para travar, que eu vou lançar uma viga aqui para segurar essa rampa. E aqui vai ficar um cintamento no piso do térreo. Essa viga vai estar inclinada, essa também vai estar inclinada, essa aqui vai travar exatamente no ponto médio dessas duas. Agora eu vou lançar alguns pilares aqui, que vão ser os pilares que eu vou usar para travar essa viga de equilíbrio aqui, para esse pilar aqui. Então eu vou lançar um pilar aqui, nessa posição, entre essas duas vagas.
Também vou utilizar esse alinhamento aqui para manter o alinhamento, né? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, entre essas duas vagas. Detalhe, início e fim desse pilar, primeiro pavimento. E aqui, mesma coisa. Vou lançar um outro pilar aqui. Exatamente nesse ponto aqui. Utilizando o mesmo alinhamento aqui, nesse ponto aqui. Assim eu consigo ter, posteriormente, uma viga de equilíbrio aqui para travar esse pilar aqui. Ela não precisa chegar até aqui. Posteriormente a gente vai verificar se vai ser necessário. Até porque o alinhamento desse pilar e desse é diferente. Apesar de que eu posso aumentar a dimensão desse pilar para encaixar essa viga nele certinho. Mas depois a gente verifica isso. Agora eu vou vir nesse pilar P9 e vou modificar o início dele. Ele vai nascer no piso do primeiro pavimento, sem vinculação exterior, ou seja, ele vai nascer numa viga. Isso eu já sei. Então o pilar P9 ele vai nascer em cima de uma viga. O pilar P16 eu já vou alterar de uma vez, porque eu sei também que ele vai nascer em cima de uma viga, sem vinculação exterior, assim como o 17, sem vinculação exterior. O 8 também, a mesma coisa, desde o primeiro pavimento. O P14 aqui, sem vinculação exterior. E o piso P15, sem vinculação exterior. Bom, todos esses são pilares que nascem em cima de uma viga de transição. Então, a princípio, nós vamos lançar mais um alinhamento de pilares para travar esse equilíbrio aqui. Então eu vou fazer essa viga aqui servir de apoio dessa viga de equilíbrio aqui. Então eu não vou lançar um pilar aqui, eu vou lançar um pilar aqui, que vai vir uma viga de equilíbrio que vai travar aqui. Então eu vou lançar um pilar também aqui, nesse mesmo alinhamento aqui. 14 por 30, nesse alinhamento. E vou fazer o mesmo aqui. Apesar de que eu poderia vir com essa viga até aqui e travá-la, eu não vou fazer isso. Eu vou criar um pilar aqui, nessa posição aqui, e faria a viga. Só que se eu criar um pilar nessa posição aqui, vai ficar muito próximo desse pilar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pilar P25 daqui e vou trazer ele para cá. Trazer ele para cá, entre essas duas vagas, e vou, apesar de eu não querer, eu vou criar um pilar aqui nessa divisa, para poder servir de apoio dessa minha viga de transição. Todos os pilares aqui estão nascendo terra, vou alterar para o piso do primeiro pavimento. 6P25, piso do primeiro pavimento. E agora eu vou criar um outro pilar aqui também, no mesmo alinhamento aqui, para poder aumentar ele. Ele vai travado aqui, 1.11 graus, e ele vai nascer e morrer no piso do primeiro pavimento. Pronto. O piso P17, já vi que ele tem vinculação exterior, e o piso P16. E agora eu vou criar o mesmo neste alinhamento aqui. Porém, se eu criar um pilar nesse ponto aqui, eu vou gerar um problema na garagem. Assim como se eu criar um pilar neste ponto aqui. Eu também vou criar, próximo a esse ponto aqui, eu também vou ter um problema na minha garagem. Então, eu vou fazer, posteriormente, uma associação de vigas de equilíbrio para atender esse pilar P8 aqui, P14 e o P15.
Então, com os pilares lançados, deixa eu desligar essa arquitetura para ficar um pouco mais fácil de ver. Com esses pilares lançados já, eu já posso agora lançar as minhas vigas. Só que eu já vou fazer uma renumeração desses pilares. Eu vou vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, modificar referências, e vou alterar as minhas referências. Como o meu ponto zero é aqui, o meu x positivo vem para cá e o meu y positivo vem para cá, eu vou renumerar os pilares daqui para cá. Então esse aqui vai ser o P1, vou clicar nele, referência P1, vou numerar consecutivamente. Ou seja, sempre quando eu clicar no próximo, ele vai virar o P2. E assim por diante. Então isso vai ser o meu P2, isso vai ser o meu P3, o meu P4, o meu P5, o meu P6, o meu P7. Eu venho aqui 8, 9, 10, o meu P11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí eu venho aqui 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Pronto, estão criados os meus pilares com as referências corretas. Numa análise mais a fundo, a gente vai analisar essa estrutura mais à frente no curso e nós vamos verificar se existe necessidade de colocar outro pilar, se a gente tem algum ponto mais crítico que a gente deva ter que ter mais atenção. A princípio vamos manter assim. E numa primeira análise, a gente verifica e faz a diferenciação do que for necessário. Por exemplo, eu vou dar uma vir aqui nessa segunda casa, que é entrada dos pavimentos. Eu vou clicar aqui nos pilares para ver como é que ficou nosso 3D da estrutura. Então ele ficou assim. Eu vou analisando isso, vou montando a estrutura e vou analisando aqui no 3D. Vou utilizando o que o software tem para me oferecer. Aqui, ó, por exemplo, eu já vi que eu tenho um pilar aqui que está com erro de dimensionamento. Ó. Ele não é aqui, ele morre aqui no primeiro pavimento. Então eu volto aqui nos pilares, eu acredito que é o P26, e ele está no piso do primeiro pavimento. Vou entrar aqui nos pilares. Então pronto, já tenho aqui a minha estrutura, meus pilares lançados, que era o objetivo nosso de hoje, era chegar nesse lançamento de pilares. Os pilares estão todos chegando na caixa d'água e eu vou alterar isso numa próxima aula. Até quando a gente for lançando a estrutura, a gente vai vendo onde vai estar a caixa d'água, eu vou lançar onde é que os pilares vão chegar. Então, na verdade vamos alterar alguns aqui já, início e fim, até para título de didático, eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse ponto aqui a gente altera início e fim dos pilares. Então eu venho, clico aqui, eu boto grupo inicial, fundação, grupo final, eu vou botar o cobertura, que é o primeiro piso de cobertura. Aí eu vou atribuir. Então vai ser o meu P1, o meu P11, o meu P15, o meu P18, o meu P23, o meu P27, o 22, o 17, o 14 e o meu P5, assim como o meu P3, o meu P4 e o meu P10. Todos esses eles nascem na fundação e vão morrer no piso da cobertura. Vamos verificar aqui. Ficou agora, vendo todos os pilares, ó, nascendo na fundação e morrendo na cobertura. Era o que eu queria. Esses pilares do meio eu vou alterá-los à mão, apesar de que todos eles nascem no primeiro pavimento e morrem também no piso da cobertura. Então vamos alterá-los aqui. Vou entrar nos pilares, vou modificar início e fim. O P5 eu vou botar aqui no piso da cobertura, assim como o P16, também no piso da cobertura.
P12, piso da cobertura, meu P13, também no piso da cobertura, meu P21 e meu P19. Volto aqui no meu 3D e verifico como que ficou agora todos os pilares no piso da cobertura. Eu vou verificar depois na minha arquitetura onde o arquiteto projetou essa caixa d'água. E aí os pilares que chegam até o fundo da caixa d'água, até o fundo da caixa d'água, vão continuar. A princípio é isso. Na próxima aula a gente vai fazer o lançamento das vigas e das lajes e vamos dar sequência a esse projeto. E vamos tentar já fazer uma primeira verificação, só para a gente saber se a gente vai precisar colocar ou não algum pilar. Era melhor fazer a primeira verificação já com as cargas lançadas, cargas de parede, cargas de caixa d'água e tudo mais. E já também com a escada lançada. Porém, eu gosto de fazer um pré-dimensionamento rápido, até para ver se os meus pilares estão atendendo bem à estrutura proposta. E aí, posteriormente, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar assim e usar o software. Por quê? Porque o software ele tem o poder de fazer os cálculos. E para que eu vou ficar perdendo tempo fazendo pré-dimensionamento, analisando onde eu vou colocar pilar, se eu devo ou não devo colocar um pilar? Faço o software calcular. O software calcular vai me dar os resultados. Se eu achar que não está legal, eu mudo. E eu otimizo meu tempo. Em vez de eu perder tempo pensando se eu devo fazer essa solução, eu faço uma solução mínima. Eu coloquei o mínimo de pilares possível nessa estrutura, que foi esses pilares aqui, e vou analisar posteriormente a estrutura novamente, para não precisar ficar perdendo tempo com isso, usar o software a meu favor. Então por hoje é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula.